Olha só, eu vou falar aqui rapidamente sobre a relação terapêutica, vista sob a perspectiva da psicoterapia fenomenológico-existencial. É óbvio que este é um tema muito vasto e um tema que não se esgotará em uma aula ou em uma reflexão, mas eu farei agora um recorte das experiências vividas e das experiências teóricas que eu tenho me debruçado ultimamente, para que a gente possa lançar luz sobre algumas questões que estão escuras no nosso objeto de relação terapêutica. Bom, é importante a gente compreender que a relação terapêutica é a possibilidade de fazer com que apareça a forma como realmente é, ou a forma mais desejável possível de ser quem realmente é, a forma mais autêntica possível, o sujeito na clínica entre a relação terapeuta e cliente. Ou seja, é na relação terapêutica para a perspectiva fenomenológico-existencial que vai emergir a intimidade deste sujeito. Então, a relação terapêutica, digamos que é importante que se leve em conta como algo crucial para que tenha um sentido a terapia. É muito importante, assim como na filosofia do existencialismo o outro é muito importante, na relação terapêutica, o outro também é muito importante. É necessário com que se haja um interesse pela existência da pessoa que está à sua frente. Isto não só na psicoterapia, no setting terapêutico, mas também para tornar a vida possível numa relação terapêutica ou numa relação de amizade ou familiar. Na relação terapêutica, eu entendo que nós não temos o direito, muito embora em alguns momentos nós o façamos, nós não temos o direito e a legitimidade de dizer o que o outro deve fazer na sua vida. Nós, quando um sujeito, vamos dar um exemplo, conta sobre uma façanha que lhe ocorreu durante a semana, o que me interessa é como este sujeito reage e age durante este processo que ele me conta. Então, se ele me conta que ele teve uma discussão, uma desavença com o seu parceiro ou sua parceira, de modo algum o que me interessa é o que ele vai fazer com isso ou o que se deve ser feito com isso. Isso que ele me conta é apenas um cenário de fundo. O meu interesse, a minha relação está para como este sujeito ao fundo deste cenário lida com esta situação existencial e o que dele fez com que ele fizesse o que ele fez com esta relação neste momento, ou seja, por que você é como você é desse jeito, por que você chegou a ter que reagir desta forma, elaborar estas palavras, estes sentimentos, estas emoções e fazer o que você fez com isso que fizeram de você. Na relação terapêutica, é importante que o modo de ser clareira, a la Heidegger, seja eventualmente olhado sob a perspectiva do terapeuta, ou seja, eu de quando em quando olho para a minha relação terapêutica e me pergunto o que é que eu, enquanto clareira, faço do meu modo de ser para que este sujeito à minha frente se sinta mais à vontade para realmente entrar a fundo dentro da sua existência, ir mais a fundo em busca de si mesmo. E, por outro lado, também me faço perguntas de como o que este cliente, este paciente à minha frente, deixa de falar a mim por conta da minha presença. O que nós não conseguimos lidar
enquanto dois sujeitos? Que caminhos nós não conseguimos entrar? E sempre me faço a pergunta de que caminho nós estamos indo. Este caminho é o caminho do paciente, ele que escolheu. O psicoterapeuta fenomenológico existencial, na maioria das vezes, busca não direcionar a sessão, fazendo perguntas ou escolhendo sobre o que devemos falar. Ele deixa este caminho livre para que o paciente escolha, aceita com que ele possa escolher as possibilidades de entrar neste caminho e tem um profundo respeito pela capacidade do outro de conseguir lidar com os seus obstáculos neste caminho de uma maneira muito autônoma, de uma maneira muito positiva. O terapeuta vai junto com ele, iluminando algumas questões deste caminho. Este iluminar, por exemplo, pode ser compreendido como uma autoconsciência, dirá Rollo May, uma possibilidade onde o sujeito humano decifra a si mesmo e distancia-se de si mesmo. Ele faz uma descrição de sentido de si mesmo, não apenas uma descrição, dizendo, eu fiz isso e eu fui ciumento na situação que me ocorreu na semana passada. Não, isso é apenas uma descrição. A descrição busca-se por um sentido, por um entendimento do porquê chegamos a este estado de consciência de nós mesmos. Porque eu falo e narro este acontecimento desta forma e o que disso quer com que eu narre e continue falando sobre isto que me aconteceu. Por que é tão importante repetir, reelaborar estas emoções para que eu consiga lidar com elas, para que eu consiga dar sentido, ou seja, iluminar este obstáculo. Então o terapeuta está interessado naquilo que está por detrás do discurso, por detrás do cenário que o paciente nos revela. Não deixa de lado esse discurso e esse cenário, ele é situado no mundo, assim como situado de uma maneira social, assim como situado de uma maneira de palavras e de relação, se entende, se lembra, se pensa no que aconteceu. Mas essa busca, nesta descrição de sentidos de si mesmo, é uma busca que vai em relação às possibilidades existenciais, como esse sujeito projeta a sua vida, como ele depende do outro, como ele independe do outro, depende de si mesmo, como ele faz as suas escolhas, quais são as suas angústias em relação às suas escolhas. A relação terapêutica, ela precisa ser olhada, ela precisa ser refletida, ela precisa ser pensada. É diferente, Rollo May, inclusive, vai fazer essa diferença entre a relação de contato e a relação de transferência, dita por Freud. A transferência para ele é uma inadequação do contato, algo diferente com aquele apenas e simples presença de contato. Então, na transferência se objetifica o que o outro pensa, projeta e pensa do terapeuta, e assim o contrário também, ou o que deixa de pensar. Mas nesta relação de presença, nesta relação de contato, existe apenas a possibilidade presencial de eu deixar-me guiar pelos meus sentimentos presentes no momento, sem tentar organizar, planejar uma relação teórica acerca do que este paciente está me contando. Então, eu permito ser quem eu realmente sou, agindo de uma congruência, dirá Rogers, e com isso faço com que o meu paciente, o meu cliente, também se permita ser quem ele realmente é. Então, eu estou presente a ponto de deixar-me guiar, deixar-me falar, responder, conversar com este meu paciente, à medida daquilo com que o meu sentimento, o meu coração
responda aquilo que eu achar que seja conveniente. Então, eu presentifico esta relação para que daí possa se surgir novas possibilidades. Este modo de presença não é um modo que acontece 100% no tempo da terapia, por exemplo. Nós temos, é claro, que muitas relações convencionais. Chegamos e cumprimentamos, damos olá, bom dia, oi, boa tarde, está frio, né? Falamos sobre padrões convencionais, apesar de que toda palavra é também um padrão, mas nós muitas vezes objetificamos sim a terapia, quando você marca um horário, quando você estabelece um tempo e quando você tem um padrão de relação, à la Martin Buber, eu isso, nós estamos objetificando essa relação, e desta objetificação faz com que se tenha este equilíbrio para a relação mais presença, para a relação mais congruente, para a relação mais de abertura para o novo, para uma inauguração da sua existência. Esta proposta de inauguração de uma nova possibilidade do seu próprio ser, esta proposta de uma atualização existencial, é uma proposta de cunho fenomenológico existencial, onde nós deixamos de ser máquinas, nunca fomos, mas deixamos de ser máquinas no sentido de que não estabelecemos padrões e somos cada vez mais humanos, a ponto de cada vez mais ser novo, inaugurar estes novos sentimentos, estas novas possibilidades. E para que eu, terapeuta, reconheça se isso está acontecendo na relação que eu estou tendo, eu preciso de quando em quando olhar para a nossa relação, porque nós estabelecemos alguns padrões de diálogos, de dialéticas, alguns padrões dialógicos, onde nós não conseguimos falar mais de uma outra forma diferente e estabelecer novos sentimentos sobre isso. Então, quando eu dou esse direcionamento sobre o que fazer ou o que não fazer, eu estou literalmente cortando todas essas possibilidades do novo, pois eu estou colocando um padrão, uma fórmula de como é a vida, ou colocando-me também numa postura de autoridade do saber, de alguém que é técnico sobre saúde mental, por exemplo. Aliás, isso é um outro assunto que podemos falar um outro dia. A relação que nós, como terapeutas, temos para quando as pessoas procuram um atendimento, né? Temos esta visão de ser um técnico que sabe sobre saúde mental, sobre depressão, sobre ansiedade, sobre a melhor maneira de intervir no caso de alguém estar terminando seu relacionamento, sofrendo um luto ou tendo uma crise de ansiedade, né? Muitas vezes nós estabelecemos esse diálogo como recurso para a terapia, né? Esse diálogo de um entendimento da melhor maneira. Então, se você está se sentindo sem ânimo, depressivo, é muito bom que você faça exercícios físicos, porque isto vai aumentar os seus níveis de serotonina e você vai se sentir cada vez mais com vontade de continuar a vida, né? Então, isto é algo que muitas vezes nós adentramos a esse tipo de relação, né? Mas é muito interessante que nós conseguimos ver porque entramos neste modo de se relacionar e como vamos fazer para lidar com isto também. Enfim, então isto pode ser assunto para um próximo vídeo também, para um próximo momento. Eu gostaria de falar mais ainda sobre a relação terapêutica, mas eu quis preparar um videozinho bem sem muito preparo, na verdade, e bem rapidamente, para que a gente possa discutir algumas informações, alguns conteúdos sobre isso. E se vocês tiverem perguntas e quiserem comentar neste vídeo também, se inscrever no meu canal no YouTube, me seguir no Instagram, nós vamos ter um pouco mais destes conteúdos rápidos e espontâneos, e eu vou estar trazendo um pouco deste conteúdo, né, dessa transmissão de conteúdos que eu vivencio na prática, que eu acabo estudando, lendo e que eu acabo às vezes conciliando para trazer de uma forma aqui muito condensada, rápida. Muito obrigado e a gente se vê nos próximos vídeos.